Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, mais uma leitura de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Tendes fé em Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus. Marcos 11, 12. Basta às vezes as dificuldades da concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é um obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem juntos de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge o remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus: tende fé em Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecidos a Jesus, nosso guia e modelo, pela oportunidade bendita da prática deste Evangelho, agradecidos por permitir a presença desses irmãos da pátria espiritual aqui conosco para aprendermos sobre as suas lições morais. Gratidão à espiritualidade maior que nos intui, nos inspira, nos assiste, e pela luz que recai sobre este ambiente nesse instante, nos trazendo a serenidade, o equilíbrio, a paz, a reenergização de todas as nossas forças. Te agradecemos, Pai misericordioso, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Da mesma forma, te agradecemos pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz, a mesma paz e equilíbrio que rogamos para nós outros recai igualmente sobre cada um desses irmãos. E como pedintes que somos, Pai, te rogamos nesse instante, permita que nossa mãe, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho e de ternura. E assim, com a oração que nos ensinastes, iniciamos as atividades da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. João 14, 1-3. Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas nem localizadas. Então o Evangelho na noite de hoje vem nos falar das várias moradas que existem na casa do Pai. E como ele já inicia esse capítulo, onde é a casa do Pai? É todo o universo, é toda a sua criação. E nessa criação existem várias moradas. Então os mundos que circundam o espaço vão servir de morada para todos aqueles que estão iniciando, estão no meio ou já estão bem adiantados no seu progresso evolutivo e moral. Por isso que nos fala o Evangelho, vai depender do estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. O céu ou o inferno, como costumamos dizer, será a nossa consciência cobrando-nos daquilo que tivermos feito de correto e daquilo que tivermos feito de equivocado. Então vai depender do nosso grau de pureza, da libertação dos interesses, da prisão que nos torna ainda arraigados a este plano material. Então por isso que nós precisamos crescer aos olhos de Deus. Então o ambiente onde nos encontrarmos, o aspecto das coisas, as suas dimensões, a sua pureza, as suas virtudes, vai depender única e exclusivamente da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Então várias são as moradas na casa do Pai, e nós vamos ver que alguns espíritos culpados, ainda atormentados pelos remorsos dos seus equívocos aqui cometidos no plano de provas e expiações, que é onde nos encontramos na presente encarnação, vão sofrer, vão padecer, porque estarão distante dos objetos aos quais cultuavam, estarão distante daqueles a quem amavam, porque a única coisa que nos une às pessoas a quem nós cultivamos amor, cultivamos respeito, carinho e afeto, é o pensamento, é a vontade, é o bem praticado. Por isso que Santo Agostinho sempre nos conclama a que pratiquemos o bem em toda a sua inteireza, que pratiquemos a verdadeira caridade, que possamos amparar, consolar, esclarecer e orientar a todos aqueles que pactuam conosco no nosso dia a dia, das nossas tribulações, das nossas felicitações. Então nós precisamos realmente vivenciar todos os ensinos de Jesus através da sua lei de amor, de justiça e de caridade,
para que nós possamos, o mais breve possível, habitar mundos ditosos. Nós encontramos, como dito, um mundo de provas e expiações, mas existem outras moradas, moradas de regeneração, moradas ditosas, mas existem também moradas primitivas, onde ainda somente a matéria é cultivada, mas existem mundos ditosos onde somente a parte espiritual, somente a luz é que se faz crescer, e nós ainda estamos neste mundo de provas e expiações chamado Terra, em que o mal ainda sobrepuja a espiritualidade. Mas o dia chegará que galgaremos através dos nossos esforços, do nosso crescimento, do nosso desvio das paixões inferiores, do cultivo realmente somente daquilo que faz crescer o Espírito, nós habitaremos outras moradas na casa do Pai. Então que nós possamos estar sempre atentos às oportunidades que nos são oferecidas, que nós possamos desvencilhar o mais rápido possível do egoísmo, do orgulho, que é a negação da humildade e da caridade que emperra o nosso crescimento. Nós precisamos realmente sermos bons, nós precisamos ser indulgentes, nós precisamos aprender a perdoar, que é o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. Foi essa a informação passada a Kardec pela espiritualidade maior, e nós precisamos trilhar este caminho exatamente realizando tudo aquilo que o Cristo veio e nos ensinou. Ele não só pregou, ele exemplificou, foi o maior exemplo de humildade, foi o maior exemplo de amor, de perdão, e nós ainda não aprendemos passados 2025 anos. Então que nós possamos continuar crescendo, que nós possamos continuar esforçando para domar as más inclinações que emperram o nosso crescimento, para que desta forma, ao nos depararmos na erraticidade, quando deixarmos esta veste carnal que nos serve para os nossos resgates, para as nossas expiações, possamos estar mais equilibrados, possamos estar serenos, com a consciência tranquila e vinculados simplesmente pelo amor, pela bondade, pela indulgência e pelo perdão a todos aqueles que nós tivermos convividos neste plano e tivermos convivido em existências anteriores. Então roguemos ao Pai que não nos falte essas oportunidades, que não nos falte o discernimento, mas não nos falte principalmente a determinação, o equilíbrio, a serenidade, a calma, a resignação e a sabedoria, para que nós possamos compreender todos esses ensinamentos e colocá-los em prática. Então, mais uma vez, agradecidos a Deus por essa oportunidade bendita, nós vamos agradecidos a Jesus e a espiritualidade maior por essa oportunidade, encerrando o nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje, na certeza de uma semana profícua, de muita paz, de muito equilíbrio, de muita harmonia, principalmente com a proteção desses anjos guardiões, desses tutores da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos intui, nos inspira sempre na prática do bem. Que nós possamos estar atentos no decorrer da semana a essas inspirações, a essas intuições, que possamos permitir que os nossos sentimentos sejam simplesmente aqueles voltados à prática do bem e da caridade em toda a sua inteireza. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, na certeza de que teremos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muita serenidade e sabedoria, com a proteção do nosso lar, por essa espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste e que nos trata com tanto amor, com tanto carinho e respeito. Com a oração de Maria, nós pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E ainda, Pai, queremos te rogar que esta luz que recai neste ambiente, nesse instante, recaia sobre todos os hospitais, nos nossos irmãos que estão padecendo nesse instante pelas guerras, nos presídios, nos asilos, nos hospitais geriátricos, nos orfanatos, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas em estado de drogadição, que toda essa luz que recai sobre nós, e esse ambiente nesse instante, recai igualmente sobre cada um destes nossos irmãos. Gratidão, Pai, mais uma vez por essa oportunidade bendita.